Olá, bom dia! Para o Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2020, será apresentado o projeto Síntese de Complexos de Prata 1 com análogos da cloroquina, pela aluna Laura Ferreira, orientada pelo professor doutor Alexandre Cunha. A tuberculose é considerada uma doença infecto-contagiosa negligenciada. Seu agente etiológico é o Mycobacterium tuberculosis. A transmissão é direta, ou seja, de pessoa para pessoa por aerosol. Os bacilos presentes das gotículas atingiam os brônquios e os alvéolos, iniciando assim a multiplicação. O risco de contrair a doença e os índices de infectados estão relacionados à demora do diagnóstico e à falta de formação. Logo, torna-se necessário melhorias no acesso a profissionais de saúde, incluindo ações multissetoriais sobre os determinantes mais amplos da incidência. Uma das problemáticas importantes envolvendo a TB é o aparecimento de cepas resistentes à terapia convencional. Os fatores que influenciam o surgimento de cepas resistentes incluem a falta de adesão ao tratamento, imunodeficiência, tratamento ministrado de forma incorreta e outros. Dentro do espectro de 10 milhões de pessoas infectadas por ano, 57% dos casos são homens, 32% mulheres e 11% crianças. 49% das pessoas HIV positivas que morreram eram homens, 38% mulheres e 13% crianças. Os fatores de risco são tabagismo, diabetes mellitus, infecção por HIV e fatores socioeconômicos, como a desnutrição, qualidade de habitação, pobreza, falta de condições sanitárias e aglomeração urbana. O Brasil está entre os 30 países com mais alto índice de TB entre os anos de 2000 a 2018. A incidência estimada de TB multidroga resistente e resistente à rifampicina no Brasil em 2018 era de aproximadamente 1.000 casos. Os agentes de primeira linha apresentam alto nível de eficácia, um grau aceitável de toxicidade e custo relativamente baixo. A envoltura de compostos metálicos na medicina tem sido estimulada devido às atividades biológicas que estes apresentam. A coordenação de metais a fármacos se torna uma estratégia potencial para aumentar o conjunto de drogas disponíveis para o tratamento de inúmeras mazelas. A sulfadiazina de prata é um exemplo de fármaco com efeito bacteriostático, usado para o tratamento de queimaduras. O núcleo quinolínico tem alta potencialidade biológica, por isso é estudado e utilizado como material de partida em sínteses orgânicas, resultando em inúmeras estruturas que possuem também atividade biológica. Na literatura, há estudos que comprovam que associar ligantes orgânicos a metais de transição tem gerado resultados muito positivos. Isso se deve ao efeito sinergético, que faz com que o íon metálico potencialize a atividade biológica do ligante. Além disso, faz com que a bactéria não reconheça esse novo composto que foi complexado, não conseguindo assim inativá-lo. A síntese das aminoquinolinas se dá através da reação de substituição nucleofílica aromática, como mostrado no mecanismo abaixo, e as sínteses orgânicas realizadas neste projeto resultaram nos produtos também mostrados na figura 8. Os complexos de prata foram sintetizados de acordo com condições reacionais já descritas na literatura. Através da análise de espectroscopia de ressonância magnética nuclear, RMN, e ponto de fusão, PF, foram comprovadas a formação dos ligantes orgânicos desejados. Para exemplificar, usaremos o ligante 4,7-ET. O espectro de RMN de hidrogênio do ligante 4,7-ET evidencia a formação de uma amina secundária com o aparecimento do sinal largo referente ao hidrogênio ligado ao grupo amina, que se apresenta como um simpleto em 5,84 ppm, além da menor intensidade do simpleto referente à amina primária, em 1,60 ppm, evidenciando a conversão desta para uma amina secundária. Estes fatores indicam a formação do ligante desejado. Medidas de RMN de hidrogênio foram realizadas para os outros ligantes, evidenciando a formação dos mesmos. Devido ao início da pandemia de Covid-19, os trabalhos de pesquisa nos laboratórios tiveram de ser interrompidos até segunda ordem. As próximas etapas do projeto têm como perspectivas a síntese de novos compostos de coordenação, caracterização dos ligantes e complexos e estudo da atividade biológica dos mesmos. Gostaria de agradecer ao professor Dr. Alexandre Cunha, aos amigos e colegas de laboratório, ao FJF e aos órgãos de fomento, além do Seminário de Iniciação Científica da UFJF e, finalmente, a todos que estão assistindo. Meu muito obrigada!